WhatsApp, porque vamos tirar dúvidas a partir de agora sobre o Imposto de Renda 2023. Entrega começa no dia 15 de março. Está todo mundo já reunindo os documentos e tudo mais. Vamos conversar ao vivo com o Diogo Chamum, diretor de Assuntos Legislativos da FENACON, Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas. Oi, Diogo, bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente nesse sábado. Oi, Roberta. Bom dia. Vamos tentar ajudar os contribuintes a esclarecer as suas dúvidas sobre esse momento tão aguardado. É isso aí. E fim de semana é a hora de começar a reunir os documentos e tirar as dúvidas também, né, Diogo, para muita gente. Quais são as principais mudanças que a gente pode comentar para esse ano na declaração? A Receita Federal, ela focou muito na declaração pré-preenchida. Então, ela está incentivando a fazer a declaração, que é a partir do certificado digital e também do gov.br na segurança prata ou ouro. Então, que baixe da base de dados da Receita as informações que ela já recebeu das fontes pagadoras, como informes de rendimento de bancos, de empregos, serviço médico. Então, essas questões ela forçou muito. Ela melhorou, né, a declaração. Também tem a questão, que é uma novidade, que quem fizer a declaração, entregar a declaração pré-preenchida e quem colocar a restituição para receber por Pix terá também prioridade na hora do recebimento. Aí também tiveram alguns campos que foram melhorados de preenchimento da declaração, questões de layout. Basicamente foi isso. Certo. Tem um ouvinte aqui, o Fábio, mandou pergunta: se eu tiver duas fontes pagadoras, dois empregos, a alíquota aumenta? Ou, independentemente do número de fontes pagadoras, a alíquota é a mesma? Ele está te perguntando. A alíquota sempre é a mesma, é a tabela do imposto de renda pessoa física que é utilizada para todas as circunstâncias. A questão é, quando tem duas fontes, o cálculo do imposto ele fica menor porque pode ficar em faixas inferiores. Quando se somam as fontes, aí eleva a faixa de contribuição. E é por isso que quando somam-se fontes, o contribuinte acaba pagando mais. E aqui a gente tem um detalhe: a tabela de imposto de renda ela está defasada em 148%. Então, a cada ano que passa, o contribuinte, as pessoas vêm pagando mais imposto, recebendo a mesma coisa, só com reposição de inflação. A gente estava falando, né, Diogo, das novas regras para o imposto de renda, que também beneficiam o pequeno investidor. Tem um ouvinte perguntando em relação a isso. Elas de fato beneficiam? Pois é, essa foi uma alteração muito positiva, porque até ano passado, qualquer pessoa que tivesse operado na Bolsa de Valores, ela estaria obrigada a entregar a declaração de imposto de renda. A partir deste ano, só está obrigado quem vendeu mais do que R$40 mil no ano, ou se algum mês teve ganho de capital e incidência de imposto de renda. Ou seja, se num mês teve um resultado superior a R$20 mil. Então isso ajuda bastante, porque tira os pequenos investidores desta obrigatoriedade por este motivo. Sim. E aí vem a dúvida do Itamar, de São Mateus. Ele pergunta justamente sobre CDBs, ações. Ele deve declarar os rendimentos? Sempre. CDB vem da fonte pagadora, que é o banco. Então o banco já vai informar o saldo inicial que se tinha na conta, o saldo final e o rendimento. Já vem tudo mastigado, né? A informação já vem consolidada. Ações da mesma forma, que aí vem naquela regra que a gente acabou de mencionar, e sempre que tiver o ganho de capital, aí tem que fazer a declaração, e aí tem que ver o caso se não tem o imposto para pagar também. Tem muitas dúvidas também, Diogo, em relação à isenção do imposto de renda que foi anunciada nesse ano, mas que não começa a valer, é isso? Exatamente. Na realidade, foi feita uma conta de chegada
para que o discurso de 2 salários mínimos, as pessoas que ganham até 2 salários mínimos não fossem atingidas pelo imposto. Esta regra, ela não vigiu em 2022, ou seja, como a nossa declaração agora que nós vamos iniciar a entrega referente a 22, ela não tem qualquer tipo de interferência. Isso fica para as retenções a partir de agora e para a declaração que será feita em 2024 referente ao ano de 22. Sim, a faixa de isenção de R$ 2.640. Agora, e para os ouvintes que estão perguntando aqui sobre divórcio, de que modo deve ser feita a declaração dos gastos dos filhos de casais divorciados recentemente? Aí tem que ver eles são a guarda de quem, né? Se os filhos estão, se residem com o pai ou se residem com a mãe, quem são os responsáveis? O fato é que as despesas com os dependentes, com os filhos, só podem ser lançados numa declaração, não em duas. Então, tem que ver o que está definido no processo e aí ver quem é o responsável. Por exemplo, se os filhos moram com a mãe e o pai paga uma pensão, então o pai vai lançar esta pensão como uma despesa dedutível e os filhos ou a mãe vão lançar como um recebimento desta pensão que está isento, não tributável. E aí as despesas, neste caso, se não tiver nada contrário na decisão, vai ficar por conta da mãe onde eles residem. Quem não declarou teve problemas no ano passado. Como deve proceder nesse ano, Diogo? São situações independentes. Se ano passado estava obrigado e não declarou, então tem que regularizar, juntar as informações, fazer a declaração no programa do ano passado e este ano fazer a informação. São 2 atos paralelos, são 2 coisas que não se comunicam. Então tem que regularizar o ano passado e fazer a declaração desse ano. Se eventualmente quiser priorizar a declaração desse ano e regularizar posteriormente a do ano passado, também é possível. Quais são as declarações que fazem mais diferença na restituição? Tem alguns ouvintes perguntando em relação a essa conta. Se deixarem de declarar alguns gastos pode fazer a diferença. Claro que todo mundo precisa declarar tudo, mas eventualmente plano de saúde, alguma coisa assim, isso faz diferença para a restituição? Sim, diretamente. Todas as informações que forem eventualmente omitidas, a declaração vai acabar em malha fina, ela vai acabar em análise. E aí, por óbvio, ela não vai dar conclusão de processamento e a Receita não vai disponibilizar a restituição. A outra questão são as prioridades. Então, tem prioridades por questão de moléstia grave, doença, tem as prioridades na questão da idade, tem a prioridade, como eu mencionei nas novidades, para quem fizer a declaração pela pré-preenchida e também os que colocarem o PIX para receber a restituição, esses terão esta prioridade na hora de receber. É importante, Roberto, uma outra coisa que é uma novidade para este ano, positiva também, é que esses prioritários que entregarem a declaração até o dia 10 de maio, eles receberão a restituição no primeiro lote, que é em 31 de maio. Então, a novidade é a restituição começa a ser paga ainda no prazo de vencimento da declaração, que é 31 de maio. Deixa eu fazer só uma última aqui, a pergunta da nossa ouvinte Matilde. A minha renda não atinge o valor, nunca fiz, não precisei declarar, mas recebi R$40 mil de venda de um imóvel por ser herdeira. Devo declarar neste ano? Então, se ela não tem obrigatoriedade pelas outras situações, o fato de receber um imóvel de R$40 mil não a obriga de declarar. Ela só tem que ver o contexto todo, porque a obrigatoriedade se dá para quem tem patrimônio em 31 de dezembro de 22 de R$300 mil ou mais. Então, ela tem que somar esses 40 mil do imóvel, as suas contas bancárias, suas contas de investimento, aos seus veículos, outros imóveis, eventuais imóveis. Se a soma disso tudo não atingir 300 mil, ela permanece sem obrigatoriedade da entrega. Tá
certo, Diogo. Muito obrigada pela entrevista, pela conversa, tirando dúvidas dos nossos ouvintes sobre o Imposto de Renda 2023. Ótimo sábado para você, até uma próxima. Muito obrigado, Roberto, um bom trabalho. Valeu.